Só estão nas estruturas de organização social, nos traz capítulos, revistas, editoras, edições históricas. Nesta compreensão e a diferença entre classes, eu vou usar até o termo casca, tem aquelas cascas que tem ligada ao termo classe, que as pessoas, os historiadores, os sociólogos falam sobre classes sociais, em questões de burguesia, hegemonia, essas cascas que dizem o quê? Que são efeitos gangorras que acontecem. Eu já usei o termo conceito burguês, Bulgária, burguesia e outros parâmetros que nós podemos ver no próprio dicionário. Então, essas diferenças entre a organização e a ordem social, aonde há uma organização, há uma ordem social. Aí tem os seus viários. Nós colocamos viários, os campos que relacionam por trás dos corredores essas perplexidades que correlacionam. Vocês viram bem que alguns autores que eu coloquei, que associou também o da Mata, e outros autores também que intercalam sobre a representação social e os campos metódicos. Há várias metodologias, mas o que nós tentamos traçar aqui é o funcional, ok? E é o campo típico relacionado ao local, que vai trazer todos os métodos entre esses tapetes, ou seja, essas saladas de frutas mistas, que é o próprio brasileiro entre idiomas, entre o corpo e os estudos relacionados. Lembra que eu coloquei o corpo documental e coloquei alguns pontos importantes que relacionando essa estratégia relacionada à abordagem motriz sistêmica. Embora a abordagem motriz sistêmica ela nos traz um parecer que enfatiza a metodologia científica e coloca aplausos relacionados às permissões ligadas à própria prática e teoria. Entender é compreender, entender é conhecer. Como é que eu vou entender se eu não vou conhecer? Eu tenho que conhecer a teoria e a prática para eu ter um entendimento entre as correlações que ocorrem nas organizações, principalmente adaptações. Tem vários autores que falam que é questões de adaptação, depois da adaptação tem os cunhos sociais depois tem outras adaptações, e vai havendo um reajuste. Aonde há uma organização, há uma coordenação. Aonde há uma coordenação, há uma ajustação. Aonde há um ajuste, há um aprendizado. A cada dia há um estímulo. Há um estímulo e há fases. Nessas fases, há saberes. E nesses saberes, ou seja, há momento que nós temos que fazer. Esses fazeres que ocorrem pelo determinado movimento que expõe diante de nós. Entre esse Atlas, ligado à editora Atlas, ligado também à sociologia geral, segundo Maria Lakatos, ou Marconi Lakatos, embora tenha Marconi aqui também, mas coloca pontos importantes entre a metodologia, aonde que nós colocamos como tomar como ciência a educação física, tomar como ciência a própria motricidade humana, vai nos trazer meios históricos ligados ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento histórico, que vai trazer, ou seja, vai colocar maneiras que vão acampar abordagens. E essas abordagens são reais, que é um desenvolvimento real, que vai ter o que? O entendimento, que eu vou entender, ter o conhecimento, ao desenvolvimento potencial, que nesse entendimento vai haver um nível de potencialidade, e esse nível de potencialidade, o desenvolvimento proximal, que interage. A palavra conhecer é interagir. A palavra verificar é interagir, pesquisar, verificar, é investigável. São pesquisas que nós fazemos um atlas, que a palavra atlas no dicionário Bueno, 2010, significa pesquisas investigáveis. Ok? Pois bem, então a educação física tem noção
seu próprio poder, entre a pedagogia, entre a educação, a pedagogia e o que é poder, entre os campos conflituosos. Lembra-nos do próprio Moacir Cadotti, educação e poder. O que é poder? Será que se eu tenho muito educação, muito educare, vai nos trazer algo que possa trazer introduções à pedagogia conflituosa, confligista, afringista? Vamos lá. Entre a educação física e as suas próprias noções, que a própria educação física não tem noção que ela também faz parte dessa ampla divisão entre a motricidade e divisões entre moléculas em átomos ou aminoácidos, não nos dá um termo de estrutura entre as consistências e diferenças antropológicas, sociológicas, fisiológicas, que vão exercer panoramas importantes entre o meu eu e o seu, entre a estrutura e entre a sua base estrutural. Aonde há uma base, há uma célula. Aonde há uma base, há um estímulo. Aonde há uma base, vai trazer conceitos que vão relacionar, ou seja, oponentes que possam delegar maneiras a favores e opositores. Onde tem um ser humano, vai haver diferenças, mas o diferencial que é difícil. A diferença entre a semelhança entre o outro, como diz o próprio David Hume, 1776, mas nós colocamos uma questão importante. O diferencial que aonde você está inserido. E nesta contextualização, colocamos aqui uma evolução entre as próprias sociedades. Aonde uma evolução, há um aprendizado. Aonde há uma evolução, há uma perspectiva entre conteúdos didáticos, acríticos, dissociados, ligados ao próprio poder. Quando eu falo pedagogia do conflito e a pedagogia do movimento, haverá conflitos. Ou seja, a pedagogia ela é ampla e também nos campos particulares, entre vias ou viários. Eu falo vias ou viários são o quê? Traz panoramas importantes entre a etimologia, que são vias aferentes e referentes, mas são tratados concernentes entre o aspecto histórico e os seus pontos de vista. Ok? Então, aonde há uma organização, como eu já falei sobre o dicionário, sobre café, sobre capivara, sobre capixaba, sobre carfanaum, são palavras que colocam o campo ilustrativo entre maneiras de nós aprendermos. O dicionário Ruth Rocha nos traz entre da Silva Pires, coloca maneiras importantes desde 1996 que nós podemos catalogar em fatos importantes. Veja bem, se nós olharmos essa foto aqui, ó. Aqui, ó. Olha. É muito usada, acho que é até em alguns lugares, mas aqui, ó, vamos fazer os campos copiosos do início até nós entendermos a imagem. Vamos lá. Vamos lá. Lembra que eu falei sobre a Bela e a Fera? Olha que eu mostrei a foto ilustrativa aqui. Aqui fala sobre carranca. Não é garganta, não. Garranca é cara feia, preocupação, zangada, grande cabeça de madeira, que as barcas do rio São Francisco levam na prova. Lembra que eu passei na Barra de São Francisco ali? Vamos falar que tem um rio, aí o São Francisco. Nos traz, são colocações importantes, entre outros. Por exemplo, ó, carrapato. Carrapato, aqui eu já mostrei, ó. Tem um desenho muito bom, carrapato. É ilustrativo. Coloca a educação infantil em questões de organização, reorganização social e estrutura. Estrutura que eu falei. Estrutura, resultados e avaliações. Quando eu falo de estrutura, não preciso falar de base, porque onde tem base tem estrutura. Ok? Então, o carrapato. O carrapato é o que? Ele é aracnídeo minúsculo, que suga sangue de animais do pasto.
Então tem a aranha, é parente, ok?